Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Biólogo Igor Maquieira aqui na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Pois é, a fertilidade masculina está ameaçada? Está mesmo por um fio? Você vai entender já já após a vinheta. Vem comigo, vamos junto. Pois é, né, gente? O pessoal tá aí, né, colocando nesse estudo ao lado e é polêmico, né? Polêmico. Eu já dei uma lida, mas assim, óbvio, a gente brinca, etc. Mas faz todo sentido, tá? Tem alguns motivos por detrás dessa queda na contagem dos espermatozoides, tá? Tô com o artigo aqui aberto aqui, aí tá a capa para vocês. Isso tudo influenciando na qualidade, minha coluna, na qualidade, na quantidade também desses gametas masculinos, tá? Teve uma queda, tá? De forma dramática nas últimas décadas. Isso preocupa ainda a comunidade científica, e alguns fatores estão por detrás disso daí, tá? Agora, existem formas para reverter isso? O senhor como professor, o senhor como biólogo, existe, tá? Esse estudo que vocês estão vendo aqui ao lado, da concentração de espermatozoides, né, que os homens liberam a cada ejaculação, ela caiu 51% nos últimos 50 anos. Tá? Essa pesquisa recém-publicada, que está aqui ao lado, da Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel, e na Escola de Medicina de Mount Sinai, nos Estados Unidos. Tá? Então, os pesquisadores calcularam que nos anos 70, os homens tinham, em média, 101 milhões de células reprodutoras por mililitro de sêmen. Isso numa média geral. E esse valor, ele deu uma queda para 49 milhões recentemente. Então, além da quantidade, as evidências também apontaram uma queda na qualidade dos gametas masculinos. A porcentagem de células aptas a entrar no óvulo vem sofrendo essas baixas. Essas baixas são consideráveis nas últimas décadas. Então, o que foi visto de mais impactante no estudo foi justamente essa perda do movimento, né, a perda de movimento dos espermatozoides. Sem esse atributo, você vai diminuindo a capacidade de fecundação, tá? A própria urologia diz isso. Esse cenário dá uma piora e liga o sinal de alerta, porque a gente trata isso de uma maneira preocupante, porque a aceleração dessa piora, a gente não sabe onde isso vai parar, né? A gente não sabe. E de fato ocorreu essa rapidez, tá? O próprio trabalho feito em Israel, nos Estados Unidos, entre os anos 70 e 90, a concentração de gametas caía 1,16% ao ano. A partir dos anos 2000, ela começa a subir. Essa taxa sobe para 2,64%, ou seja, ela mais do que dobra. Esse fenômeno foi global. E embora os cientistas observaram o seguinte, que embora ocorresse essa redução dos gametas nos homens em todos os continentes, embora os números também sejam mais acelerados, também diz isso aqui no artigo, na Europa, na África, na América Central e na América do Sul. E alguns fatores estão por detrás desse fenômeno, tá? E esses fatores são os seguintes: além
da parte genética, vem a obesidade. A obesidade, esses quilinhos extras, que às vezes as pessoas não ligam muito, promove um verdadeiro pacote de mudanças muito maléficas para os espermatozoides. Porque esse crescimento do tecido adiposo, que vai estocando a gordura, libera substâncias inflamatórias que vão afetando diretamente a testosterona, um dos hormônios bem importantes na produção dos gametas masculinos. Tá? Agora, o excesso de peso também chamam milhares, e vem chamando milhares de doenças, como se fosse assim a locomotiva ali, né, puxando os vagões. Então vai puxando outras doenças. O estresse oxidativo é muito evidente, tá? Então as células do organismo vão acabando por serem prejudicadas. Então o indivíduo obeso, ele apresenta o que? Mais gordura na região genital. E isso é péssimo para os espermatozoides. Péssimo. Então, temos lá os testículos, né? O local onde as células reprodutivas vão ser fabricadas e armazenadas. Preciso estar entre 1 e 2 graus Celsius abaixo da temperatura do organismo para funcionar bem, né? Por isso que o saco escrotal, né, a bolsa escrotal, fica do lado de fora do corpo. Então, a questão justamente que esse aumento de gordura, ele esquenta os órgãos reprodutores e acaba não gerando o resultado esperado. Segundo a organização, dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 39% dos homens têm sobrepeso e 11% são obesos. Tá? Agora, não para por aí. O abuso de certas substâncias, como vocês estão vendo ao lado, o álcool, cigarro, narguilé, maconha, cocaína, anabolizantes, drogas, essas coisas ruins aí, né, afeta também a saúde dos gametas masculinos, tá? Assim como os femininos também. Então, algumas dessas substâncias, elas vêm a lesionar diretamente as células germinativas, tá? Que vão dar origem aos espermatozoides. E outras, porém, agem de modo indireto. Elas afetam a produção dos hormônios responsáveis por estimular o trabalho dos testículos. O exemplo muito citado é a reprodução de testosterona, tá? Feita por meio, às vezes, de drogas, né? Os comprimidos, algum tipo de gel, as próprias injeções, sendo que o que acontece? Algumas são usadas indiscriminadamente como uma maneira de ganhar músculos. Então esse é um mercado que cresceu de forma insana, assustadora, né? Recentemente até em programas de televisão, reportagens, passando denúncias, reportagem investigativa, né? Indo a fundo nesses problemas em algumas academias espalhadas em todo o país. Então, a explicação muito clara, né, a reposição desses hormônios, às vezes sem uma indicação bem definida, tá? O organismo entende às vezes que não há mais necessidade de produzi-lo de forma natural. Tá? Com isso, preste atenção no termo. Os testículos podem atrofiar. Tá? Podem atrofiar, há uma chance muito grande disso daí. Atrofia. E além disso, a contagem de espermatozoides no sêmen acaba sendo praticamente zerada, às vezes numa condição que é denominada de azoospermia, tá? Quando justamente você tem uma contagem de espermatozoides no sêmen sendo zerada. As infecções sexualmente transmissíveis também adentram nisso aí, né? Clamídia, gonorreia, infecções bacterianas, né? Que podem provocar uma inflamação justamente no epidídimo.
Então, essa estrutura, ela se conecta à parte superior dos testículos e é responsável por armazenar os espermatozoides. Agora, uma alteração ali, portanto, representa um risco à sobrevivência dos gametas. Tá? A OMS estima, apenas em 2020, ocorreram 129 milhões de novos casos de clamídia, 82 milhões de gonorreia entre homens e mulheres. Tá? Essa taxa se manteve ali estável e às vezes em ascensão. Tá? E também o HPV, que é o papilonavírus, né? O papilomavírus. Então, sabe-se também que isso pode alterar até mesmo, né, a produção e também o DNA ali dos espermatozoides. Agora vem um fator que a gente usa bastante, às vezes a gente esquece, né? O notebook. Tá? Eu confesso, eu mesmo faço isso, colocar o notebook às vezes no colo. Mas o que isso tem a ver, né? Como precisa da temperatura, gente, ali entre 1 e 2 graus Celsius abaixo do resto do corpo, os estudos publicados na última década, né, esse hábito representa também risco. Como a bateria está ali, fica na parte ali, né, esquenta, acaba por fritar, cozinhar os espermatozoides, brincando aqui, né, mas o assunto é sério. Então, as temperaturas mais altas também representam esse risco para a reprodução. Não é só isso, tá? Água muito quente, às vezes em piscinas, banheiras, longas horas, às vezes em saunas, também vem a prejudicar, tá? Ondas eletromagnéticas também, enfim. Mas é mais a parte do calor ali, tá? Agora, o último fator, os disruptores endócrinos, que é para fechar essa listinha, né? Estão vendo aqui o sistema endócrino, etc., a parte do receptor, né? O hormônio, receptor, o disruptor, né? É justamente, quando fala em disruptor endócrino, é a parte da desregulação hormonal e dano ao organismo, tá? Então são compostos tóxicos, né? Às vezes poluentes na atmosfera e outros, às vezes fármacos e etc. Tá? Então isso daí é um esqueminha chave-fechadura, vocês estão vendo ali, né? Chave-fechadura. E esses desdobramentos detectados podem levar à infertilidade. Tá? Ainda não se sabe com muita exatidão a extensão desse problema. Tá? Agora, muitos podem falar assim, professor, então a gente está caminhando para, aí está a parte genética, vou comentar já, para um mundo infértil. Bom, não é isso, tá? Agora, essa contribuição com esses fenômenos todos, né, isso vai prejudicando, tá? Então a capacidade fértil está diminuindo ao longo da vida, embora a queda não seja tão acentuada quanto nas mulheres, há uma redução em hormônios importantes para a fabricação desses gametas, tá? Então a gente tem que ficar bem atentos a isso daí, tá? A tendência, infelizmente, se continuar esse cenário, é que piore, né? E depois estanca, né? Pode ser que estanque e atinja aí um platô, tá? Com auxílio talvez até de novas biotecnologias, né? Então atividade física, né? Evitar todos esses malefícios que eu acabei de citar aqui, né? Então o uso do preservativo, evitar infecções, né? Todas as medidas que a gente já conhece, já existe a vacina também do HPV, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente com isso tudo. Há o fator genético também, que atinge entre 10% a 30% dos casos, dificuldade de ter um filho, né? Problemas do DNA, principalmente o DNA
masculino, né, que é o que cita esse estudo aqui ao lado, tá? Esse estudo na parte da urologia. Bom, esse é o recado que eu queria passar para vocês, um alerta. É óbvio que a gente brinca aqui, etc. Agora, não vai colocar nos comentários me mentindo aí que não coloca o notebook ali em cima, né? Acho que todo mundo faz isso, não tem como na hora do trabalho ali. Mas vamos ficar alerta, vamos ficar atento a isso e lembrar dos cuidados. É óbvio que esse um dos menos, vamos dizer, dos malefícios citados, né, entre drogas, etc., anabolizantes e o diabo 4, esse é o menos, vamos dizer, agressivo, tá? Mas é isso, se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração, o link já está na descrição. E inscreva-se também lá no Alerta do Tempo, para você ficar bem informado, tá, a respeito de alertas meteorológicos, frentes frias, temporais, etc. Tá certo? Forte abraço, tamo junto, muito obrigado, foi.